que estão pensando nesse sentido? Tu tem uma proposta de, vamos lá, como é que a gente melhora essa educação do jeito que ela é feita? Já foi muito dito por muitas pessoas que um professor geralmente é nascido no século passado. Já temos professores do século XXI, mas geralmente, como ele é alguém já na fase do desmanche. Quer dizer, ele nasceu na década de 60, 70, 80. Ele fez uma faculdade de licenciatura e aí ele vai dar aula para um aluno do século XXI que agora, se nós tomarmos Yuval Harari como referência, quem nasceu a partir de 2001 vai viver 120 anos, que talvez chegue ao século 22. Eu estou falando de um saber arqueológico cristalizado, fossilizado, que não tenho certeza que vai ser útil no futuro. Verdade. A pergunta que se faz há muito tempo, desde os debates do escola-novismo até de uma educação orgânica, construtivista, é: tudo que eu aprendi sobre o predicativo do sujeito, tudo que eu aprendi sobre fração imprópria, tudo que eu aprendi sobre o rio Congo atravessar 2 vezes o Equador, todas as capitanias hereditárias, onde é que eu enfio na vida que eu vivo? Veja, você fez escola, como eu fiz, fez escola, aprendeu. Ninguém na minha escola falou sobre, por exemplo, falar em público. E todas as pessoas, com raríssimas exceções, elas vão passar a vida falando em público, seja com seu paciente, seja com seu público. Quem faz? Um encanador, um médico, um professor e um político deveriam ter aula sobre comunicação. E nada disso foi feito. Mas aprendeu, por exemplo, o que é um dígrafo. Talvez, provavelmente, não guardou. Mas você não acha que pelo menos é o que eu defendo para as minhas filhas, que pô, pai, para que eu vou usar isso daqui na minha vida e tudo mais? Eu queria chegar porque há um problema desse pensamento. Temos que ensinar coisas práticas. Não é isso que eu estou dizendo. Um grande professor meu da USP, o professor Franklin Leopoldo Silva, um grande especialista em Sartre, quando perguntava a ele, para que serve a filosofia? Ele dizia, para nada, quem serve é servo, a filosofia é soberana. Ela não serve, quem serve é servo. Entendi. Quando eu faço a pergunta, eu quero só coisas práticas, estou fazendo uma pergunta de subalterno. Na África do Sul, durante o racismo oficial do Apartheid, eles tinham 2 educações. Ensinavam-se aos negros que eles deveriam arrumar cama, trocar fusíveis, eles deveriam ser hábeis com encanamento, porque eles trabalharam com isso. E aos brancos, história da arte, estética, filosofia, história e línguas. Na verdade, dar acesso ao saber abstrato é uma forma de empoderar pessoas. Total. 86% das escolas brasileiras, na média, são públicas. 14%, o número um pouquinho quebrado, são particulares. Então, quando a gente fala de educação, apesar de haver excelentes escolas privadas, temos que pensar na escola pública numericamente. Então, temos que pensar nisto. Como fazer um professor que não é top em dinheiro, ter visão de mundo para poder traduzir o que é importante, qual a seleção, qual o recorte que eu vou fazer para isso. Para alunos pouco interessados e que agora, pela primeira vez, em 2025, estão proibidos de ter o celular em sala de aula. Pela primeira vez. Como fazer esse aluno? A escola sempre foi refratária à tecnologia. Eu já contei em palestras que a minha geração, que fez 2º grau, a minha geração, entre os anos 70 e 80, ela não podia usar calculadora eletrônica. Por quê? Se nós usássemos, não saberíamos fazer cálculos complexos. Eu não usei. E eu não sei fazer cálculos complexos. Eu fui privado de uma ferramenta porque havia um certo movimento de resistência à tecnologia em si. Então, é muito difícil e nós temos que olhar com muita atenção o que fazer na escola. A escola funciona com um exercício de diversidade. A escola que eu fiz, católica, no interior do Rio Grande do Sul, de ascendência alemã, quase todo mundo da sala, era muito uniforme. Hoje, a escola é muito mais variada. Eu tenho colegas evangélicos, tenho colegas católicos, budistas, tenho colegas do candomblé. Eu preciso lidar com a diversidade. O que nós estamos fazendo para lidar com a diversidade? Para desenvolver uma linguagem inclusiva. E isso não é cultura woke, isso é civilização.
Isso é civilização. Me preocupa mais a convivência com a diversidade do que o pronome. Me preocupa mais isto. Segundo, o que eu faço na escola para ser um canal de acesso ao real? Ou seja, como é que a escola se torna um canal de acesso ao real? Não pelo seu aspecto prático. Eu não quero formar apenas bons encanadores, apesar de que um bom encanador é uma função não só digna, mas muito útil. Mas eu quero formar pessoas que pensem isto. Sistemas que desnaturalizem, que é uma função clássica da história. Eu vivo no Brasil, desde a minha infância, eu sou exposto a chuveiros elétricos. Foi uma surpresa quando eu fui morar fora descobrir que essa invenção brasileira causa horror nos estrangeiros. Suicide shower. Juntar eletricidade e água, o perfeito condutor, com um elemento fatal. Eu descobri que é uma jabuticaba. É algo muito brasileiro. É um brigadeiro. É uma jabuticaba. É algo muito brasileiro. Então, quando eu desnaturalizo, essa é uma das funções da educação, eu vou perceber, alguém vai chegar, um conservador vai dizer, homem usa calça, mulher usa saia. Bem, então Jesus não é homem, porque ele nunca usou uma calça. Você está acusando Jesus de ser uma pessoa trans, que ele sempre usou túnicas e mantos? Olha como tua ideia é meio Exatamente. Não. A família tradicional brasileira, qual? A indígena? Essa é a mais tradicional. Ela é aberta, ela é poligâmica. É a mais tradicional. Não, a família colonial, é este o modelo, Casa Grande e Senzala. Eu não estou dizendo o que é a família. Para mim, eu tenho clareza disso. Família é o espaço de amor e de proteção, seja formado por uma mãe em projeto solo, com a criança, 2 homens com uma criança, um homem e uma mulher. Uma criança ou só um homem e uma mulher. Um espaço de proteção e de amor. Mas quando eu passo a estudar e a ler, eu paro de confundir a minha experiência com o universal. Eu passo a pensar que há outras possibilidades. Isso, então, que está faltando? Está faltando porque a formação fraca, a leitura superficial, faz com que você tenda a identificar seu condomínio em franca oposição a Copérnico, que mostrou que o mundo não gira ao redor da Terra. Você passa a considerar seu condomínio a grande referência, né? Então, esta é uma experiência de que na culinária, nos hábitos de sociabilidade, eu tenho que treinar no Brasil, eu viajo muito, os beijos. Paulista dá um beijo, paulista é muito protestante, né? Carioca dão 2, em geral os cariocas dão 2 beijos, BH dá 3. Então eu passei a associar ao prefixo telefone 11, São Paulo, 2, Rio, 3, BH. Gostei. Estou em área de BH, então 3 beijos. Então, a quantidade de beijos, eu vou para os Estados Unidos, não se beija ninguém. A não ser que assine um documento dizendo que não é assédio e que não vai envolver. Nunca passei por essa experiência. Eu vou para isso, né? Eu vou para a Tailândia, eu fui muito à Ásia e vou descobrir que as pessoas se inclinam umas às outras, ou seja, em todo lugar eu vou ver diferenças que vão aumentar minha consciência de quem eu sou. Não é que eu deva imitá-los. Eu gosto da ideia do Gandhi, que uma vez disse, eu quero uma casa indiana, com janelas abertas para o sol e o vento do mundo inteiro. Eu tenho raiz, eu tenho identidade. Eu gosto de coisas que eu não consigo defender na Europa. Eu gosto de farofa. Né? Farofa aumenta a comida pouca, esfria a comida quente e dá sabor a coisa sem graça. Mas é porque eu sou brasileiro. Porra, é tão bom conversar com os caras assim aqui, porque assim, o cara consegue pôr em palavras claras o que eu sinto sobre a farofa. A farofa. Olha. Então, mas eu vou para a Europa onde não há farofa, onde me apresentam o cuscuz ou francês ou de origem marroquina como uma alternativa, mas não é a farofa. Aquilo não é a farofa. Eu consigo gostar de coisas porque elas têm memória afetiva. Eu amo pinhão. De que gosto tem pinhão? Tem gosto da água com sal que você cozinha o pinhão. Mas porque na minha infância, no inverno do Rio Grande do Sul, minha avó colocava sobre o fogão a lenha pinhão. Eu já fui aos melhores restaurantes do mundo. Eu gosto de feijão, arroz branco e ovo com gema mole em cima. Do arroz. Tá. Então, essas coisas mostram a minha experiência, que eu não vou universalizar. Quando no interior da China não tinha café, só chá de manhã e tinha peixe e arroz, eu não tenho fome de peixe ao acordar, mas eu venho de uma cultura de farinha de trigo. A farinha de trigo é uma cultura da Mesopotâmia para cá, não é uma cultura chinesa, é a cultura do arroz. Então eu vou entendendo essas ligações todas, eu vou pressupondo muitas conclusões para ter minha consciência do mundo, não para eu ser esponja.
do mundo, mas para ter consciência do mundo. Esse cosmopolitismo vai me tirando da arrogância de achar que eu sou uma referência. E um caminho, e um corta-caminho que você sugere para isso é leitura de livros. Eu acho que a inteligência pode ser treinada se você assistir a um bom filme, um filme que você debata, pense, faça que você leia bons livros. Não precisam ser muitos, precisam ser bons. Que você possa fazer isso ao ver um bom quadro. Alguns quadros são uma narrativa do mundo. Então, com as Meninas de Velázquez, por exemplo, aquela cena da corte do rei Felipe é uma cena que mostra todo o barroco sintetizado ali. Judite cortando a cabeça de Holofernes no pincel, por exemplo, de Caravaggio, é uma cena do mundo. O Abaporu da Tarsila, hoje em Buenos Aires, é uma leitura de mundo. Mas então, ele falou um que eu conheço. Ufa! Você já deve ter visto já Judite, que são as 3 decapitações famosas da Bíblia, né? Que é João Batista, que é Davi e Golias, e no Novo Testamento, Salomé e João Batista. Provavelmente as 3 cabeças cortadas em voga na Bíblia e muito representadas. Essas representações, elas me abrem. E eu paro de dizer coisas como, eu não gosto disso porque isso até eu faria. E você analisa que isso é só falta de autoestima. Se é ruim porque eu faria. Não, essa coisa que o Picasso pintou até eu faria. Então faça, né? Faça. Faça algo assim, né? Eu sei que tá passando o maior calor aí, ó. Eu também, um pouco menos, porque eu tô usando a minha Insider. E você aí que tá em casa e não conhece ainda, cara, ó, tá chegando o carnaval, eu sei que tu vai curtir uma paradinha aí. E a Insider te acompanha do escritório até a praia, com as diversas peças que a Insider tem lá pra vocês, sempre com um toque tecnológico, tá? Então, essa Tech T-shirt aqui, por exemplo, que tem um conforto térmico diferenciado, tem a cueca tecnológica, tem uma bermuda que é hidrofóbica, tem um monte de coisa legal lá no site deles que você encontra no link que tá aqui embaixo ou no QR Code aí, e ainda pode usar o cupom FLOW12, cupom FLOW, para ganhar 12% de desconto na tua compra. Eu tenho um presente para você aqui, professor, que é uma camisa da Insider, que eu tenho certeza que tu vai se amarrar. Eu gosto da Insider, ela me mandou algumas coisas. É porque é bom de verdade, né? Fácil falar bem porque é bom. Então entra lá, ó, o link tá aqui embaixo, tá no QR Code aí, vai lá, experimenta, e eu sei que tu vai se amarrar e... Putz... Bom, um outro parceiro que está com a gente aqui, cara, na verdade, você aí que gosta de estudar ou trabalha com o mercado financeiro, quando fala em Faculdade Hub do Thiago Nigro e AGF da Luiz Barsi, você já sabe que a gente está falando de uma junção de peso aí do mercado financeiro, e esses caras estão se juntando para trazer uma experiência para você aí, que gosta, de ir lá para Omaha, nos Estados Unidos, participar de uma reunião da Berkshire Hathaway com o Warren Buffett presente. Então vai ter lá assim, os acionistas da Berkshire, um nome complicado, Berkshire Hathaway, com o Warren Buffett, os acionistas trocando ideia e falando sobre estratégias e tudo mais, além do network que vai rolar em 10 dias de evento lá nos Estados Unidos. E se você não fala inglês, fica tranquilo, porque tem lá um tradutor para te ajudar nessa empreitada aí, tá bom? O link aqui embaixo, ou o QR Code, vai te levar para uma live que aconteceu, com todas as informações que você precisa saber para ir nessa viagem. Se eu fosse você, ia logo, porque já deve estar no final. Então vai lá e não perca essa oportunidade, tá bom?